Olá, pessoas lindas e maravilhosas, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Eu vou andar aqui a passear por Matsumoto e, enquanto ando a passear, vou conversar com vocês na medida do possível. Eu vou-vos contar o que é que acabou de acontecer, porque também vos pode acontecer a vocês. Então imaginem que vocês estão aqui e alguém sabe que vocês estão aqui e vos pede: olha, manda-me qualquer coisa do Japão, ou traz-me qualquer coisa do Japão. Vocês dizem: já não tenho espaço na mala, ou então não quero andar a carregar com isso. E querem mandar para Portugal, para essa pessoa. É um presente, não é uma coisa que vocês estão a vender, nem nada. Ou então, como a situação que me aconteceu a mim, porque eu andei a fazer formação, a ir a museus, a fazer reportagens, recolhi muitos folhetos, livros, mas mais até papelada, sabem, dossiês que eles me dão na formação, que aqui no Japão fazem tudo em papel ainda, é tudo muito analógico. Então, como me deram muitos papéis e aquilo estava-me a pesar muito na mala, eu pensei em mandar para Portugal, mandar para a minha casa, para a pessoa que lá está, obviamente, né? Que eu não estou lá, e não vou lá estar durante muito tempo, mas mandar para Portugal. E aquilo não tem valor comercial, e são booklets, ou seja, são dossiês, são folhetos, são coisas desse género. O que é que acontece? Quando vocês vão aos correios, e aquelas alminhas daqueles funcionários dos correios são as pessoas mais gentis do mundo. Nada contra os funcionários do Japan Post, são anjos. Anjos, só um anjo é que aguenta aquilo. Eu ouvi uma senhora, funcionária-chefe, porque eles tiveram que chamar os chefes porque a coisa foi complicada, a dizer: o Japão não se percebe, é por isso que o Japão está atrás do resto do mundo. Ela é que disse isto. Eu não podia estar a gravar lá, mas foi ela que disse isto, porque nunca lhes tinha acontecido aqui nesta cidade pequena haver uma pessoa que chegava ali com quase 2 kg de papel. Oh meu Deus, calma, eu vou retomar a história para tudo. Aquilo são pessoas que vieram à beira do rio de Matsumoto passear o coelho. Os coelhos, há coelhos a sair de um cestinho e a ser passeados. Obviamente que eu vou tentar chegar o mais perto possível. Não, eu não acredito no que eu estou a ver. Eu sei que o Japão tem coisas muito incríveis, mas isto bate tudo, sério. Há coelhinhos fofos a saltitar do rio. Ok, enquanto eu vou para ali, vou-vos contar. Então, eu tinha quase 2 kg de papelada, queria mandar para Portugal. E eles têm um tablet e têm impresso em papel um QR Code que supostamente a gente, ou no tablet deles, ou usando o leitor de QR Code do nosso smartphone, a gente pode preencher tudo digitalmente e gera-se uma label, não é? Uma etiqueta para pôr no pacote no fim. Porque é proibido ter preenchimentos à mão. É mesmo proibido. Agora só a etiqueta digital. Mas para a criação da etiqueta digital a gente tem que inserir os dados. E para inserir os dados, e esse é o cerne da questão, eles têm um QR Code para fazer download no smartphone, mas depois têm ao mesmo tempo o sistema analógico de um dossiê imenso em que alguém, um serviço estatal, esteve a criar códigos para cada tipo de coisa possível. Então é assim, diz lá, papel de origami tem um código. Diz lá, como é que eles dizem? Clear file. Ou seja, uma mica, um coisinho de plástico para ter um documento lá dentro. Isso tem um código. Flyer tem um código. Flyer com fotografias a cores tem um código. Livro com lombada. Livro com costura sem lombada. Tudo tem um código. Aquilo é uma coisa imensa. São 4 bíblias. Aquilo não é um dossiê, aquilo é um monumento. Então, e depois tem que ser 1 a 1. Se vocês têm, como eu tinha em alguns casos, folhas soltas ou folhas agrafadas, cada conjunto de folhas agrafadas é um item. E vocês têm que preencher na própria app, 1 a 1, o peso do item, a caracterização do item, uma breve descrição do item, as dimensões, medidas em fita métrica, de modo analógico. É absolutamente ridículo, porque eles somaram os dois sistemas.
o analógico e o digital, em vez de simplificarem. Eu vou ali para aquela rua, depois atravesso a ponte, depois volto e vou aos Coelhinhos. Então, nós estivemos ali, item a item. Houve coisas que eu simplesmente tirei, por exemplo, houve museus em que eu estive em que eles me deram uma hardboard, aquelas coisas em que se pode escrever diretamente em cima, que tem um grampo de metal, mas isso tinha que estar classificado em duas coisas diferentes, porque eles têm grampo de metal com um código e hardboard com outro. E depois também me deram uma caneta com o monograma do museu. Pá, tirei a caneta porque não estávamos a encontrar coisa de caneta. Passei ali 1h45. Monopolizei 3 funcionários dos Correios, a situação para a qual eu estava constantemente a pedir mochila a querer, mas ainda está, eu estou nos cachis desse mas assim, e etc e tal. Eles foram uns anjos, disseram mal do Japão o tempo todo. Eu não disse uma única palavra mal do Japão, porque não era preciso, eles estavam a dizer tudo por mim. No final, vamos lá ver, eu paguei, tive que declarar valores monetários destes itens, apesar de todos eles terem sido oferta, eu não ter pago dinheiro por nenhum e não ter recibo, obviamente, de nenhum deles, porque não os comprei, foram dados, são materiais de investigação, mas tive que declarar porque aquilo dava erro, se a gente não pusesse um valor por cada coisa, nem que fosse 10 cêntimos, mas tínhamos que pôr um valor. Depois eles tiveram que calcular a tributação, ou seja, o imposto, a partir desse valor, que tem uma porcentagem de imposto diferente conforme o tipo de item que é. E eu tive que pagar aqui o imposto no Japão, mas tenho a certeza que quando chegar em Portugal na alfândega vão taxar outra vez, porque Portugal é assim. A menos que vocês estejam a fazer um envio por via de uma empresa, vocês compram uma coisa no Japão, têm um recibo, pagam o imposto e pagam o envio. E é a empresa que está a enviar para vocês. Então, nesse caso, não tem, supostamente, que ser desalfandegado por um particular. Mas enfim, em muitos casos também não é assim tão simples, porque eles aplicam a dupla tributação. Mas não deviam, mas aplicam. Mas pronto, tecnicamente o acordo comercial entre Portugal e o Japão salvaguarda os envios entre empresas, ou de empresas para consumidores finais. Mas dificultou muitíssimo o processo de envio de coisas entre privados, sei lá, roupas, presentes, o que quer que seja, é nearly impossible. Então, depois deste rant todo, mas que foi verdade e que assim vocês sabem, não vale a pena acharem que vou conseguir mandar coisas para os vossos amigos ou até para os vossos familiares ou para vocês próprios, porque não vão. E depois o valor disto tudo no final foi quase 200€, essa é outra cena. Mas pronto. Então, eu estou na Nawate Street. A Nawate Street é uma rua emblemática aqui de Matsumoto. E eu vou-vos mostrar um bocadinho melhor essa rua. Qual é a história da Nawate Street? Esta rua, na verdade, já existia desde tempos imemoriais, mas ela foi completamente varrida por cheias monumentais, porque ela está mesmo aqui ao lado do rio, não é? Então, estas casas todas que existem aqui são reconstruções relativamente fiéis ao que eram as casas antigas, mas este rio que está aqui ao lado, que eu acabei de passar, transbordou nos anos 50 e a rua foi toda alagada. Então tudo o que está aqui foi construído depois disso, no início da década de 50. Esta rua era, já desde o período Edo, uma rua que tinha comércio, que tinha festivais e que as pessoas associavam aos sapos. Por isso é que há sapos em todo o lado, porque aqui neste ribeiro, antes dele transbordar e mudar o ecossistema aqui da zona, nessas cheias imensas, havia muitas rãs e muitos sapos. E o barulho deles a coachar, não é? O barulhinho dos sapos, animava aqui esta rua comercial. Então as pessoas chamavam isto a Rua dos Sapos. E ainda hoje em dia há muitas imagens de sapos por aqui para lembrar essa memória. Embora, por causa do rio se ter modificado e por causa da própria natureza e da poluição e tudo mais, sinceramente, já não há sapos.
Mas continua a haver mercadinhos de produtos hortícolas também, de velharias, de plantas. Continua a haver um ambiente muito giro. Isto é sábado, devia estar cheio de gente, mas não está. Porque eu estou aqui nesta zona numa altura em que é a época baixa do turismo. O que eu acho que é muito mais agradável. As coisas nesta rua não são necessariamente mais inflacionadas de preços do que nos outros sítios. Ou seja, não é um daqueles sítios não podemos comprar aí porque como é a rua das compras está tudo mais caro. Não, pelo que eu tenho visto é tudo muito uniforme em todo lado. Mais sabemos. Dando continuidade à história. Então, como eles quiseram reconstruir esta rua na sua glória antiga, nos anos 70, se eu não estou em engano foi 71 ou 72, que é muito recente, criaram um kami. É assim, os kamis podem-se criar novos. Então, o kami que criaram foi o espírito dos sapinhos que existiam aqui no rio, porque eles deixaram de existir naquelas cheias grandes. Mas, para honrar o espírito dos sapinhos, criaram um kami novo nos anos 70. Então, este santuário que está aqui a meio da rua dos sapinhos é para honrar o espírito dos sapinhos todos que alguma vez existiram no rio à beira desta rua. Isto parece muito redundante, mas é a história desta rua, contada pelas pessoas daqui. Então, se vocês gostam de colecionar coisas que têm a ver com sapos, se acham os sapos fofos, se é um ícone que vocês acham piada, ou simplesmente porque querem ter uma recordação aqui da Nawate Street, venham a esta rua e levem o vosso sapinho com vocês. Curiosidade, aqui no Japão a palavra sapo soa muito próxima, embora se escreva com caracteres diferentes, mas tem uma sonoridade muito próxima, a uma série de palavras com muito bom significado, com muito bom tom. Então, sapo pronuncia-se basicamente da mesma maneira de Kairu, que é regressar a casa, e também tem uma pronúncia muito semelhante a comprar, fazer compras. Por isso, muitas vezes o sapo aparece associado a faz uma boa viagem e regressa bem a casa, e também associado a sítios onde há lojas e compras e onde te podes sentir em casa. Agora está a começar a chegar um bocadinho mais de gente aqui a esta ponta da rua. Esta ponta da rua é mais perto da rua que dá acesso ao castelo, então tem um bocadinho mais de gente. Então agora vou sair daqui do pé do rio, que atravessa o centro histórico de Matsumoto, e vou visitar o Yohashira Jinja, um santuário dedicado a um daqueles kamis musubi, ou seja, da criação original, espíritos da criação do mundo da natureza, do cosmos e também do florescimento, da frutificação, da abundância das colheitas. Como hoje é sábado, há um bocadinho mais de crianças e famílias. Matsumoto tem montes de pombos. É tipo Lisboa. E se houver pessoas a darem-lhes comida, então, ou miúdos a correr atrás deles, então, não é mais. Claro que isto é universal. Todos os pais dizem aos filhos: não mexas num pombo que é sujo. Todos, literalmente. E todos os miúdos querem correr atrás deles e apanhar um. Há coisas que são adoravelmente universais.
Normalmente nos santuários, particularmente nos santuários dos kamis mais antigos, Musubi ou outros, kamis da criação, dos mitos fundacionais do shintoísmo, normalmente vocês vão ter as portas fechadas, assim. Pode ter ou não ter um sítio para colocar moedinha, mas normalmente não tem sino e a porta está fechada. Porque não é suposto vocês acordarem. O sino serve para acordar o kami, o espírito, mas não é suposto vocês acordarem e incomodarem, excepto em dias muito específicos. Mas depois há outros, porque há muitos espaços de culto dentro do recinto de cada santuário, Shinto. Então há outros que têm a porta aberta, onde as pessoas estão a ir, estão a bater as mãos, estão a chamar o kami para fora para atender as suas preces. É muito bonito como isto está cheio de pinheiros. Então, apesar de estarmos na cidade e não nas montanhas, tem um certo feeling de montanhas. Estas montanhas aqui à volta de Matsumoto são montanhas de pinheirinhos de Natal. É lindo, sobretudo quando nevou. Dá uma vibe estranhamente natalícia, para alguém que pelo menos tem essa referência. Podem tirar o vosso omikuji, que é a sorte que vos vai calhar durante o ano. Os gatos ao pé dos templos no Japão. Primeiro há muitos gatos ao pé de templos no Japão, é costume. E depois são sempre gordos e têm um ar muito sábio. Se aquele gato se virasse para mim e começasse a falar à la Estúdio Ghibli, eu acho que nem me admirava muito. Opa, aquele. Eu já tinha visto em alguns stories, nomeadamente no Fushimi Inari Taisha, em Fushimi, Kyoto, stories com esta inscrição. De um lado diz aceitar e do outro lado diz servir. Eu não sei se este em particular é dedicado a Inari, mas achei da ideia de nós nos concentrarmos no mantra aceitar e servir extraordinariamente parecida com alguns dos ensinamentos de coisas como
os exercícios espirituais dos pensadores religiosos dos séculos XVII e XVIII, dentro do cristianismo, nomeadamente do catolicismo, e muitos outros líderes espirituais, guias e até filósofos. Então, fico contente de ter encontrado isto aqui, uma coisa que me toca de muito perto. Uma coisa muito perto do meu coração mesmo. Às vezes até os mini santuários, como nós estamos numa zona de madeireiros e escultores de madeira, são pequenas obras de arte e estão aqui, a céu aberto. Olhem para a precisão desta escultura. Eu nem sequer posso chegar muito perto, mas isto é muito pequeno mesmo. É lindo. A tartaruga da longevidade. E as pessoas que põem moedinhas. Para sairmos desta zona do centro histórico com o estilo da Nawata Street, fica aqui uma das, e não é a única, instalações artísticas dedicadas aos sapos e às rãs que deram fama a esta rua e que tem o seu santuário nesta rua. Há várias destas instalações na cidade. Divirtam-se porque elas obviamente fazem referência a coisas da cultura contemporânea. Tem sapos, tem rãs e tem tartarugas, essencialmente. São massive, são muito giros. Um dos meus grandes dramas pessoais é que no Japão há cada vez mais espólios de casas, de pessoas que tinham coleções muito boas de cerâmica e eu não posso levar para Portugal porque estou aqui a trabalhar e não tenho espaço e não posso andar 3 meses a carregar estas coisas. Mas vocês que vêm fazer turismo, aproveitem. Aproveitem que o iene está baixo, ajudem a economia japonesa, levem estas peças com vocês, aprendam a fazer cerimónia de chá e deem-nos bom uso. Esta zona também é conhecida pela produção do vidro. Para produzir cerâmica boa e para produzir vidro bom, vinho também, o vinho precisa de vidro, mas pronto, para produzirem cerâmica boa e vidro bom, vocês precisam de muitas árvores, precisam de fogos com temperaturas muito altas, então normalmente em regiões de montanha e também por causa das argilas e dos barros e das areias. A distribuição de lojas ao longo da Nakamachi Street. E agora acabou de cair um floco de neve à frente da câmara de telemóvel. Então, a razão pelas quais eu estava a deixar de sentir os dedos, afinal tem razão de ser. Está a começar a nevar. Outra vez. As outras ruas, que não são no centro histórico de Matsumoto, têm normalmente este tipo de construções, às vezes com um prédio mais moderno em cima. Então, esta parte de baixo que vocês veem aqui, característica. Estas paredes são muito espessas e este tipo de construção era normalmente feita para ser armazém. E é muito boa para guardar cereais ou até vinho, porque aqui nesta região também se produz vinho ou saquê. Então, estes armazéns, que têm esta construção característica branca e com a parte de baixo, sim, enchem aqui as ruas
do Centro Histórico de Matsumoto. E também estende-se um bocadinho mais do que esta cidade, na região de Nagano. Então, inicialmente eram celeiros ou armazéns, e depois começaram a abrir ao público. E muitos deles mantiveram uma função de alimentação e bebidas, outros transformaram-se em lojas, e muitas casas que nem sequer eram assim inicialmente foram reconstruídas nesse estilo. Como é que vocês sabem isso? Por exemplo, aqui, se vocês têm para o lado de dentro da rua, não virado para a rua principal, uma série destes armazéns, altíssima probabilidade deles serem de facto historicamente armazéns. E vocês chegam aqui e veem que eles têm as entradas de lado e não para a frente da rua. E têm um pátio interior e continuam a ter uma zona de armazenamento, nomeadamente aqueles grandes barris de cerâmica. Então, pátios interiores com barris de cerâmica, divisões distribuídas ao longo do pátio interior. Mesmo do lado do interior continua a ter este estilo de construção e de decoração da parede, portanto não foi só feita para a frente da rua. Aí vocês sabem que o edifício é um edifício histórico, não é uma espécie de make-up para turismo. Em muitas zonas da cidade vocês ainda encontram isto. Claro que hoje em dia as pessoas têm outras fontes de água, não é? E já não precisam de vir tirar água destes poços. Mas normalmente pelo menos um por rua ou um por bairro vocês veem, e eram de facto usados até bastante recentemente, por acaso. Então, para terem uma ideia de onde é que eu estou, eu fiz a rua do outro lado do rio e depois passei, e agora estou a fazer a Nakamachi Street até aqui. E esta é a zona do castelo. O barulho que vocês estão a ouvir é o das 3h30 ou 4 da tarde. Enfim, é quando terminam as aulas. E isto aqui é um centro comunitário. Então, quando vocês têm este tipo de edifícios, que claramente eram daqueles armazéns, aliás, vejam ali na janela lá de cima a espessura da parede e, consequentemente, também a espessura daquelas portadas que agora estão abertas. Este era um daqueles armazéns. E, para além disso, era um armazém dedicado a sake. A gente sabe isso por causa da bola que ainda está ali pendurada. Sempre que vocês têm sítios que são breweries, se produz o sake, ou então o sake fica armazenado a envelhecer, ou são as duas coisas em conjunto. Eles têm sempre aquela bola feita com matéria vegetal, que resulta de trabalharem o próprio cereal, não é? E aqui, como é um centro comunitário, tem salas de eventos. Será que eu consigo focar? Exato, a sala de eventos é de tatami, como vocês conseguem ver aqui. Então aqui nesta rua há muitas lojas de crafts. Eu não pude filmar as montras, porque são de artistas, portanto são produtos com direitos de autor. E depois também tem o Community Center aqui. Há muitas destilarias, há muitas lojas de kimono, de cerâmica, de produtos em cestaria, em madeira, em papel, tudo e mais alguma coisa. Se vocês gostam de design, artes tradicionais japonesas, esta rua também é maravilhosa. Mas, atenção, que muitos dos sítios não aceitam walk-ins. Ou seja, vocês têm que reservar para entrar lá, ou têm que reservar para terem a experiência do atendimento e como se for uma experiência de curadoria da vossa seleção. Então, falem com agentes turísticos locais, com a agência da promoção do turismo, e porque vocês vão precisar de fazer reservas se quiserem realmente ter uma experiência na maior parte destas lojas. São lojas de autor. Eu sei que é um estilo completamente diferente, mas elas têm a porta fechada, têm montra, mas têm a porta fechada, e a maior parte delas vocês só podem realmente desfrutar da experiência toda se tiverem marcado atendimento. Estão a ver aqui mais um destes
armazéns. Mais uma vez o exemplo de como a espessura da porta mostra também a espessura da parede. Pronto, muitos deles, lá está, mantiveram este estilo, mas agora são usados por outras coisas. Depois daquele aviso das 4h30, fui verificar, são 4h30, as lojas estão a fechar. Portanto, as lojas fecham muito cedo. Com aquele som das 4h30, vão fechar todas agora. Antes das 5 já vão estar todas fechadas.